boa tarde a todos. Hoje é 14 de fevereiro do ano da graça de 2021. O ano que eu espero que nós saiamos da pandemia. 2021 já está na metade do segundo mês do ano. Tá voando, minha gente. Tá voando 2021 e espero que seja muito melhor que 2020. Né? Bom, o tema da live de hoje, você já sabe, é um desequilíbrio na força, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Boa tarde, Vanilde, boa tarde, Didi. Os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, nós vamos falar um pouco daqueles acontecimentos, não os acontecimentos imediatos, que esses já foram objetos, inclusive, de uma das nossas primeiras lives. De fato, da nossa primeira live, lá em agosto, salvo engano, no dia 23 de agosto de 2020, nós tivemos a nossa primeira live de lá para cá, ininterruptamente, todo domingo, às 17 horas, por esse canal. E a nossa primeira live foi exatamente sobre o início da Primeira Guerra Mundial. Nossa primeira live foi sobre os canhões de agosto, que deram ensejo o maior conflito pelo qual a humanidade tinha passado até então. Então, se você quiser saber mais sobre o início imediato da Primeira Guerra Mundial, vá ao meu canal no YouTube, Joanisval BSB, Joanisval BSB. Como é que eu faço? Entra no YouTube, todo mundo sabe qual é o YouTube, né? Que foi criado em 2005, no dia 14 de fevereiro, né? A data de hoje. Você entra lá e digita Joanisval BSB, tudo junto, e lá nos vídeos vai ter o primeiro vídeo que nós fizemos aqui nas lives, que é sobre os canhões de agosto, o início da Primeira Guerra Mundial. Mas a live de hoje é sobre os antecedentes, que é um pouco diferente, é sobre os acontecimentos que foram gerando tensões, desequilíbrios e uma situação sem volta que acabou culminando em agosto de 1914 com o início da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Primeira observação importante, eu já tenho dito isso nas minhas lives, Grande Guerra é só a Primeira Guerra Mundial. Errado fazer referência à Segunda Guerra Mundial como Segunda Grande Guerra. Grande Guerra foi o nome dado à Primeira Guerra Mundial por aquela geração, por aqueles que viveram a Primeira Guerra Mundial. Assim que ela acaba, quer dizer, durante o curso também, né? Mas isso foi muito marcante, se chamar a Primeira Guerra Mundial de a Grande Guerra. E até em respeito por aqueles que deram esse nome àquele conflito, eu continuo chamando a Grande Guerra de Grande Guerra. E a Grande Guerra só houve uma. Bem-vinda, Bia! Beatriz está chegando. Beatriz que tem nos ajudado no nosso mini curso online, cujo segundo curso acabou agora, nesta terça-feira, e foi sensacional. Foi sobre Rússia e China. E até o final da live eu já vou falar do tema do nosso terceiro mini curso, ou o segundo mini curso de 2021, que vai acontecer em abril, para você já se preparar para o nosso mini curso de abril, ok? Até o final da live eu falo dele. Bom, eu estou aqui com o meu caderninho de anotações, né? E coloquei aqui algumas coisas, né? O porquê dessa live? Primeiro porque é um tema que me atrai muito. A Grande Guerra me fascina e eu acho sempre interessante se falar sobre a Grande Guerra. Foi, sem dúvida nenhuma, um episódio, um conjunto de eventos, um processo que fez o mundo virar de ponta cabeça. A Grande Guerra é marcante na história da humanidade e até hoje, para entender a sociedade internacional de hoje, para entender o mundo hoje, é importante a gente saber o que se passou na Grande Guerra e o que resultou da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. É um tema muito interessante, né? E é interessante porque, passados mais de 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, a gente ainda vive as consequências dela, por todo o mundo.
Oriente Médio, Europa, até aqui na América do Sul também, né? Ásia. Então, a Grande Guerra marcou intensamente, significativamente a história da humanidade e é por isso que a gente trata dela aqui. Bom, então, para entender melhor hoje, eu tenho que entender a Guerra de 1914 e 18. E para falar da Guerra de 1914 e 18, antes de qualquer coisa, eu tenho que entender como é que se chegou àquele momento. Como é que se chegou àquele momento de agosto de 1914, quando estouraram os primeiros canhões, né? Como eu disse, nada de acontecimentos imediatos, mas vamos falar dos antecedentes propriamente ditos. Antecedentes que têm sua origem 100 anos antes de 1914, né, no Congresso de Viena, que põe fim a outra grande guerra europeia, que foram as guerras napoleônicas, né, outro conjunto de conflitos europeus, as guerras napoleônicas. Então, os antecedentes da guerra de 1914 a 1918 estão lá 100 anos antes no Congresso de Viena, que estabeleceu o equilíbrio de poder na Europa. É por isso que a brincadeira com o desequilíbrio na força do tema da live. Algumas observações. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, algum comentário, se quiser deixar aqui, usa esse ponto de interrogação, né? Porque às vezes as mensagens passam e eu não consigo ler. Então, eu vou pedir que você use esse ponto de interrogação aqui, faça a sua pergunta e daqui a pouco a gente comenta. Antecedentes da Primeira Guerra Mundial. O primeiro que eu chamei a atenção foi isso. 1915, a França napoleônica havia sido derrotada, Napoleão havia sido derrotado, e as potências europeias se reuniram na cidade de Viena, num grande congresso, e dali vieram vários tratados, e o mais importante do Congresso de Viena foi o estabelecimento da nova ordem internacional, da nova ordem europeia, que aconteceria a partir de então. Uma ordem europeia estruturada pelas potências, pelas grandes potências, Grã-Bretanha, Rússia, Prússia e Áustria, as quais depois, a esse grupo, foi incorporada a França, e que se estabeleceu ali no Congresso de Viena 100 anos de paz para a Europa, em razão do equilíbrio de forças, do famoso equilíbrio de poder. Tem gente em relações internacionais que traduz de uma maneira muito feia, e eu, como sou de relações internacionais ansioso com isso, detesto essa tradução. Obrigado, Ricardo! O pessoal fala em balança de poder. É uma péssima tradução do termo, né? Bia, você que é de relações internacionais, nunca use esse termo feio, balança de poder. A tradução mais correta é equilíbrio de poder, tecnicamente falando. Então se estabeleceu no Congresso de Viena, eu anotei aqui, a nova ordem internacional, baseada no que se chamou de Concerto Europeu, um equilíbrio de poder que continuou durante o século XIX todo, em que não havia uma potência suficientemente mais poderosa que todas as outras juntas, né? Então, a gente tem essa particularidade. Qual era a essência desse equilíbrio estabelecido em Viena? Se houvesse qualquer potência que buscasse a hegemonia e tentasse se sobrepor no sistema, as demais se reuniriam e neutralizariam aquela potência. Isso foi muito válido e garantiu a paz no território europeu, à exceção de alguns conflitos isolados, né? Algumas guerras isoladas, mas nada semelhante ao que havia acontecido nas guerras napoleônicas. Aquilo garantiu a paz no continente europeu durante 100 anos. E exatamente quando aquele equilíbrio de poder criado em Viena, em 1815, começou a ser abalado, é que nós tivemos o caos que acabou culminando na Primeira Guerra Mundial. Okay? Eu anotei aqui algumas coisas, só conferindo: equilíbrio de poder, política de alianças, sem dúvida nenhuma. E uma vez que a Europa estava em paz, uma vez que a Europa estava num período de grande prosperidade, beneficiado inclusive pela Revolução Industrial, é um momento de grande... É o maior momento, é o grande momento da Europa, é o século XIX.
Eles haviam saído das guerras napoleônicas, estavam sob a égide do Concerto Europeu, portanto, de décadas de paz, e ao mesmo tempo viviam a Revolução Industrial. Essa série de fatores reunidos, esses fatores fizeram com que a Europa prosperasse muito e se expandisse para o restante do globo. O sistema internacional se mostrou efetivamente eurocêntrico. A Europa seria o centro do mundo e governaria o restante do mundo por 100 anos. Um sistema onde até pouco tempo a maior potência, por exemplo, era a China, como a gente viu no nosso mini curso sobre Rússia e China. A gente falou muito da China também. Eu só lembro que em 1820, 1/3 do PIB mundial estava concentrado na China. A China era a maior economia do globo e 1/3 do PIB mundial, 33% da riqueza do mundo, estava na dinastia, na China, governada pela dinastia Qin, eu não sei, Qing, né? Eu não sei pronunciar isso, não falo mandarim e nem chego perto, né, desse idioma que é muito complexo para mim. Mas esse quadro foi alterado ao longo do século XIX e as potências europeias foram ganhando força, vigor e prestígio e aumentando a sua influência no sistema internacional. E isso tudo só era possível porque dentro de casa, ou seja, dentro do continente europeu, se tinha uma paz em razão do equilíbrio. Garantiu-se a paz. Mas ao longo do século XIX, à medida que as décadas avançavam após as guerras napoleônicas, a partir da segunda metade do século XIX, esse equilíbrio começa a ser abalado. Esse equilíbrio começa a passar por situações que o vão fragilizando. E eu vou falar de algumas delas. O Eduardo está dizendo aqui, meu caríssimo embaixador, pronuncia-se Qing. Muito bem, obrigado, Eduardo. Qing a última dinastia, né, na China, que acaba em 1912. Muito obrigado, porque o meu conhecimento de mandarim é zero. Passando do Ni Hao e do Xixi, eu não sei mais nada de mandarim. Então, obrigado pela contribuição. E o que a gente tem ao longo do século XIX enquanto a Europa vivia em paz? Uma expansão colonial significativa, a Revolução Industrial, a busca por novos mercados e, ao mesmo tempo, por fornecedores de matéria-prima. E é a isso que vão se voltar as potências europeias movidas pela Revolução Industrial na segunda parcela, na segunda metade do século XIX. E aí vão ser estabelecidos os grandes impérios coloniais. Impérios coloniais, o famoso neocolonialismo ou imperialismo. Isso vai ser estabelecido na segunda metade do século XIX, né, onde nós podemos assistir ao crescimento e à proliferação do domínio europeu pelo mundo, particularmente em África, Ásia e na Oceania, claro, né? É quando a gente vê o grande império colonial francês, o grande império colonial belga, o império colonial português, que se manteve no continente africano e na Ásia também, né? Esses impérios coloniais prosperaram, né? E é claro, não dá para não falar do grande império colonial britânico, o Império Britânico, onde o sol nunca se punha, né? O termo que se dizia, o termo que se usava para fazer referência ao Império Britânico era o império onde o sol nunca se põe. Os britânicos chegaram a possuir 25% do território mundial no seu império colonial, né? Tanto na Ásia como na Oceania, na América, no continente americano, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem a Guiana, a antiga Guiana inglesa, né? Que só foi se tornar independente no século XX, né? Então, os britânicos, houve um momento que os britânicos tiveram sob a égide da coroa britânica 25% do território
e da população do mundo. Então isso tem que ser lembrado. Mas à frente desses grandes impérios coloniais, sem dúvida nenhuma, estava o Império Colonial Britânico e o Império Colonial Francês. Um outro império colonial que pouca gente se lembra dele, mas que foi o maior em terra contínua, né? Foi o Império Russo, né? O Império Russo em território contínuo. Vale lembrar que os russos se expandiram para leste e foram conquistando territórios na Ásia até chegar ao continente americano, até 1867, salvo engano. 67 até a década de 1860, o Alasca pertencia à Rússia. A gente falou disso no nosso minicurso sobre Rússia, né? Que acabou essa semana que passou agora. Bom, grandes impérios coloniais, né? E que buscavam, ao mesmo tempo, matéria-prima para suprir as suas estruturas, o seu parque industrial doméstico, e mercado consumidor, por exemplo, aqui na América Latina, na Ásia, na África, mercado consumidor também, que era muito interessante para essas potências. E assim elas foram conduzindo suas relações internacionais, baseando-se nos princípios do livre mercado, porque era benéfico para esses países, se industrializando e se fortalecendo. De modo que, à medida que essas potências ganhavam força, naturalmente o equilíbrio era abalado. E nós tínhamos o desequilíbrio se estruturando. Essas potências ganhavam força e, portanto, começavam a ter rusgas, começavam a perceber pontos de conflito e rivalidades. Se você pergunta a qualquer um na década de 1880, qual seria uma possibilidade de conflito mundial, alguns diriam entre Grã-Bretanha e França, por mais estranho que isso pareça, porque eram dois impérios coloniais, né? Dois grandes impérios coloniais. Esse cenário começa também a ser abalado quando um outro ator surge aí, em 1871. 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana de 1871, né? 1871 foi a coroação do Kaiser, mas a guerra aconteceu efetivamente em 1870. Mas depois da Guerra Franco-Prussiana, os prussianos, que lideravam uma aliança alemã, de estados alemães, derrotam a grande potência continental, a França, ocupam Paris, vale lembrar isso, e no Palácio de Versalhes, no famoso Salão dos Espelhos, a gente falou disso em uma das lives anteriores, falando das efemérides, o Kaiser, o rei da Prússia, é coroado imperador da Alemanha e surge o segundo império alemão, o segundo Reich. O primeiro havia sido debelado no período napoleônico, né? Por Napoleão. E a Alemanha unificada, a partir de 1871, só cresce, só se desenvolve, só prospera. De modo que, na virada do século XIX para o século XX, o equilíbrio de poder do continente já estava sofrendo profundos abalos. Nós tínhamos três grandes categorias de potências europeias ao final do século XIX. Nós tínhamos os grandes impérios coloniais estabelecidos, tradicionais, França, Grã-Bretanha, sobretudo Grã-Bretanha e França, mas também Bélgica, né? Ainda que pese o fato de que o Congo, por exemplo, era uma propriedade do rei da Bélgica e não do Estado belga, mas Bélgica, Portugal e Espanha, de certo modo, né? Vai lembrar que a Espanha até a segunda metade do século XX tinha um enclave colonial espanhol no continente africano, né? A Guiné Equatorial, onde se fala espanhol, né? Meu querido Márcio, meu querido Christophe Alexander, bem-vindos, bem-vindos.
Então nós temos esse cenário. O primeiro grupo de potências, os grandes impérios coloniais. O segundo grupo de grandes potências no final do século XIX para o XX eram os grandes impérios multiétnicos tradicionais. E aí eu cito três. O Império Russo, conduzido à mão de ferro pela dinastia Romanov desde 1613, né? Vale lembrar que em 1913 os Romanov fazem uma grande festa em comemoração aos 300 anos da dinastia, que começou com o príncipe Mikhail, né? Depois que Ivan Terrível morre, você tem um caos de sucessório, e aí vão buscar um Romanov para ser o novo czar da Rússia. Né? Mas o Império Russo, um império gigantesco em extensão territorial, um império muito populoso e, sobretudo, um império multiétnico. Além dos eslavos, que já eram vários povos ali, como os ucranianos, os bielorrussos, os russos, os poloneses, nós tínhamos outros povos de outras nacionalidades, como os finlandeses, e os vários povos de diferentes nacionalidades, para além dos Urais, os povos do Cáucaso, os armênios, georgianos, né? Bom, para lá, mais para a Ásia, os uzbeques, os turcomenos, os cazaques, todos aqueles povos que juntos formavam o Império Russo, o primeiro grande império multiétnico. O segundo grande império multiétnico, sem dúvida nenhuma, na Europa, o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro que, tendo a monarquia dual, e eu estou falando da virada do século XIX para o século XX, em que o imperador da Áustria era também o rei da Hungria, essa monarquia dual controlava uma vasta extensão do território conhecido como Europa Oriental, né? Império Austro-Húngaro. O terceiro grande império tradicional, que era considerado o velho doente da Europa, era o Império Otomano, né? O Império Otomano, aquele glorioso Império Otomano que havia se estabelecido muitos séculos antes, que em 1453, com Maomé IV, se não me engano, toma Constantinopla e põe fim ao Império Bizantino, ao milenário Império Bizantino. O Império Otomano também estava lá. Também estava lá, mas já em decadência. Então, potências coloniais, impérios coloniais tradicionais, né? Sobretudo com destaque para a Grã-Bretanha e França, impérios multiétnicos em crise interna, como a Rússia, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Bem-vinda, Manuela, chegou aqui, professora de alemão e francês. Se alguém quiser aprender também alemão e francês, tem aqui o contato da Manuela, Culture and Languages. Vale a pena. Já falei da Ana, né, com italiano descomplicado online, e agora a Manuela chegando aqui. Eu não ganho jabá delas não, viu? Eu comento porque eu gosto e conheço a competência do trabalho delas, ok? Uma terceira categoria de potência europeia, e essa vai efetivamente abalar, afetar o equilíbrio europeu no final do século XIX, são as potências emergentes. Potências que surgiram na segunda metade do século XIX, que não conseguiram acompanhar as potências tradicionais, como Grã-Bretanha e França, estabelecendo grandes impérios coloniais. Mário Júnior, Márcio Barcelos, bem-vindos. Não conseguiram estabelecer grandes impérios coloniais, mas que prosperaram na Europa e, sem dúvida nenhuma, na virada do século XIX para o século XX, queriam ocupar o seu espaço e começaram a disputar espaço com as potências tradicionais. Esses dois, daqui a gente tem dois estados que são muito marcantes. O primeiro deles é a Itália, que em 1861 é unificada, né? E aí a gente tem o Reino da Itália que surge então, e que só vai desaparecer em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial. E
Em 1871, eu já falei dela, a Alemanha unida, a Alemanha unificada. Após a unificação, conduzida pela genialidade do chanceler Otto von Bismarck, a Alemanha só prospera. E a Alemanha começa a crescer como potência industrial, a Alemanha começa a se desenvolver como a potência militar também, né? E nos 20 anos que se seguiram à Guerra Franco-Prussiana, a genialidade de Bismarck conseguiu manter o equilíbrio europeu. A genialidade de Bismarck conseguiu manter a Europa em paz. E o grande temor de Bismarck com a sua Realpolitik, o grande temor de Bismarck era a Alemanha se ver numa guerra de duas frentes. Uma guerra contra a França e uma guerra contra a Rússia. E Bismarck soube construir grandes alianças, inclusive com a diplomacia secreta, para impedir este conflito. E teve êxito. E isso garantiu muita prosperidade para a Alemanha. Olá, amigo, tudo bom? Bem-vindo. Nós temos esse quadro. Além dessas grandes potências europeias, é importante a gente citar mais duas potências, que são as chamadas potências extra-regionais. Foram grandes potências que se desenvolveram, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, que não eram europeias, mas que interfeririam naquele equilíbrio gerado pelo concerto europeu e que acabariam vindo a participar da Primeira Guerra Mundial e sendo muito influentes, sobretudo no século XX. Essas duas potências europeias eram os Estados Unidos da América, né, que na década de 1860 haviam passado pela Grande Guerra de Secessão, mas que a partir daí começaram a se consolidar como primeira potência global. E vale lembrar que na virada do século XIX para o século XX, mesmo com a Alemanha e a Grã-Bretanha como grandes potências, os Estados Unidos já eram a primeira potência global, né, em termos de produção industrial e tudo mais. E do outro lado, no oeste e no leste, a gente tem o Império Japonês, que a partir de 1860 também, com a restauração Meiji, ou Meiji, japonês também é outra linha, isso eu deixo para minha filha, porque japonês é outra língua que como eu sempre digo, minhas pretensões sempre acabaram nos Urais, né? Eu não avanço além dos Urais, né? Mas sob a dinastia Meiji, na Revolução Meiji, sob a égide do imperador Meiji, o Japão se desenvolve e se ocidentaliza e se torna uma grande potência com características ocidentais em termos de economia, industrialização, desenvolvimento. Então, nós temos esse quadro. E nesse quadro turbulento, a Europa permanecia em paz, mas as rivalidades cresciam. Uma hora esse negócio ia estourar. Guerras coloniais, alianças de todo tipo, os estados, as potências começam a costurar no contexto europeu alianças, e a diplomacia secreta, por meio da qual, entre outras coisas, um Estado celebrava um acordo com o outro de assistência recíproca em caso de agressão. E aí a gente tem uma estrutura que é criada. Já no Congresso de Viena, a gente tinha a aliança dos três imperadores, né? O imperador, como resultado do Congresso de Viena, Prússia, Áustria e Rússia, mas no final do século XIX a gente teve um esquema de alianças que colocavam a França muito próxima à Rússia, e isso isso acontece depois que Bismarck deixa o poder. A Alemanha acaba se aproximando da Áustria, né? E a Inglaterra começa a observar tudo aquilo sem querer se meter nos interesses do continente, né? Mas um momento importante é o início da década de 1890, quando Bismarck deixa a Alemanha. E aí Guilherme II, o novo Kaiser alemão, ele mesmo assume para si a condução do Estado e da política externa.
e aí ele põe abaixo a Realpolitik de Bismarck e começa a fomentar, com a sua conduta, rivalidades. E ele começa a competir com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, em termos de produção industrial. Ele decide fazer uma marinha também que fosse a altura da Marinha Britânica, que sem dúvida nenhuma era a primeira do globo. E a partir do final do século XIX, a Alemanha vai prosperando até se equiparar à Grã-Bretanha e começar a disputar mercado com ela. Vale lembrar que a Grã-Bretanha tinha o seu império, 25% do território do globo. A Alemanha não tinha praticamente nada. Então, um dos interesses da Alemanha era recuperar seus territórios perdidos. Territórios perdidos não, recuperar, obter territórios coloniais, obter projeção colonial no mundo. A outra potência europeia, a França, fantástico o crescimento alemão, sem dúvida nenhuma. É surpreendente o crescimento alemão após a unificação, sobretudo após 1871 e na virada do século XIX para o século XX. Há estudos nesse sentido e a gente vai vendo como esse negócio vai prosperando. O crescimento norte-americano é muito significativo também. Agora, nenhum desses se compara ao crescimento da China nos últimos 30 anos, mas isso é tema para uma outra conversa. Na Europa, tínhamos a França também, potência colonial, a França que ainda tentava viver as suas glórias da época napoleônica, de antes disso, com Luís XIV, mas uma França que em 1871 é humilhada e perde a Guerra Franco-Prussiana. E a França, então, não consegue projetar poder no continente europeu. E a França vai minguando à medida que o poder alemão vai crescendo no continente. Entretanto, a França continua projetando poder no restante do mundo com o seu império colonial e consolida esse império colonial, sobretudo na África e no Extremo Oriente. Né? E ao ser derrotada pela Alemanha, entre outras coisas, a França perde os territórios da Alsácia e da Lorena, né, na Europa. Perde a região da Alsácia e Lorena, que é uma área belíssima. E só depois que você vai à Alsácia e Lorena, você descobre por que havia tanta disputa de poder por aquela terra linda e por um povo fantástico que ali vive. Mas, de toda maneira, a França perde e tem o seu orgulho maculado em razão da vitória alemã na Guerra Franco-Prussiana. E nos 40 anos que se seguem ao final da Guerra Franco-Prussiana, os franceses vão sempre alimentar aquele sentimento de revanche, né? de querer dar o troco na Alemanha, que saiu por cima da Guerra Franco-Prussiana. E é em razão disso que os franceses, em razão da política atrapalhada ou deficiente de Guilherme II, é por isso que os franceses vão se aproximar cada vez mais do Império Russo. Do Império Russo, de quem se esperava uma aliança quase natural com a Grã-Bretanha e com a própria Alemanha. Afinal de contas, quando nós começamos o último imperador Romanov, quando Nicolau II chega ao poder, vale lembrar que a imperatriz, como havia sido algumas importantes imperatrizes e czarinas, melhor dizendo, da Rússia, né? Não precisa nem falar de Catarina a Grande, né? Cuja imperatriz era alemã. Alexandra era uma imperatriz alemã. E Nicolau II era primo de Alexandra e também era primo de Guilherme II. Eram as grandes famílias europeias, todos descendentes da Rainha Vitória. A mãe da Europa, a grande mãe da Europa, a Rainha Vitória. Né? Que, por sua vez, Nicolau II era parente do rei da Inglaterra. Então as alianças vão se construindo, mas a rivalidade germano-francesa
e os interesses de Estado acabaram fazendo com que a França se aproximasse muito da Rússia. E com aquilo e com a diplomacia secreta que ia se estabelecer ali, Guilherme II acabou passando, a Alemanha acabaria vivenciando o maior temor do velho Bismarck, que acaba no ostracismo depois que Guilherme II apeia do poder, né? E o grande temor do Bismarck era a guerra nas duas frentes, contra a França na frente ocidental e contra a Rússia na frente oriental. Nesse contexto, a Alemanha começa a se aproximar muito da Áustria, do Império Austro-Húngaro, e as alianças são construídas. E aí a gente tem mais um antecedente que não pode ser esquecido. Os nacionalismos na Europa do século XIX. É importante a gente ter em mente que quando a gente fala em nacionalismo no restante do mundo, na Europa, por exemplo, é bem diferente da ideia de nacionalismo que nós temos no Brasil. O nosso nacionalismo não é o mesmo nacionalismo que os europeus fazem referência a eles. O nacionalismo europeu tem a ver com as nacionalidades europeias, com os grupos étnicos, culturais, linguísticos que se consideram nações. Então, quando a gente fala disso no Brasil, a gente pensa um sentimento nacional. Você pensa num Brasil todo unido, exatamente o inverso na Europa. Quando eu falo em nacionalidades no Império Russo, eu falo dos interesses particulares dos grupos germânicos, eslavos, uzbek, georgianos, armenos. Quando eu falo em nacionalidades na Espanha de hoje, eu falo nos catalães, nos bascos, nos próprios andaluzes, se a gente pudesse usar essa terminologia, né? E poucos países da Europa não têm essa unidade como nós temos no Brasil. É o caso de Portugal. Portugal é único, né, em termos de nacionalidades. Mas a Espanha, bascos, galegos, catalães, entre outros, que antes de ser, por exemplo, catalão, antes de ser espanhol, ele se diz muitas vezes catalão. No século XIX, isso estava efervescendo nos velhos impérios. Porque o Império Russo tinha centenas, hoje a Rússia tem mais de quase 200, tem 190 nacionalidades no Império, na Rússia hoje. No Império Russo era maior ainda. O Império Austro-Húngaro você tinha sob a bandeira bicolor, né? A bandeira amarela e preta, você tinha ali húngaros, romenos, poloneses, alemães, em determinado momento, eslovenos, croatas. Então você tinha um rol de nacionalidades. E que não havia só ali e que identidades linguístico-culturais, tchecos, né, eram bem distintas. A gente tem grandes movimentos de nacionalidade que começam, por exemplo, no século XIX, como o movimento pan-eslavista. A ideia de ter todos os povos eslavos mais próximos e até em oposição a outros povos, como os povos germânicos. E a gente tem um pan-germanismo. Isso tudo estava pegando fogo na Europa, porque isso está relacionado aqui a movimentos de independência, a busca de apoio junto a uma grande potência para sua causa. E aí eu chamo a atenção do pan-eslavismo na Europa, com a Sérvia, um estado pequeno em comparação aos demais ali, mas um estado eslavo nos Balcãs, e os Balcãs sempre pegando fogo, nos Balcãs, que antagoniza com relação ao Império Austro-Húngaro e busca a independência de partes do Império Austro-Húngaro que poderiam se incorporar à Sérvia e formar a Grande Sérvia, o que depois vai ser a Iugoslávia, Sul, eslavos do Sul. E é óbvio que a Sérvia buscou a proteção e o apoio do grande Estado eslavo europeu, que era a Rússia. Então, Belgrado foi buscar apoio em São Petersburgo. Belgrado, os sérvios viram nos russos o irmão maior que os auxiliaria naquele jogo de poder.
ao mesmo tempo que os austro-húngaros se aproximam, ganham, se associam aos alemães. Todos eram alemães ali, mas os austro-húngaros tinham um problema grave a administrar o seu território, que eram as várias nacionalidades ebulindo. E esse é o cenário que a gente tem no final do século XIX. E é esse cenário conturbado que vai fazer com que uma política de alianças aproxime a Alemanha do Império Austro-Húngaro e crie as potências centrais, as quais depois vai se associar à Itália, que muda de lado no início da guerra. A Itália tinha muito mais proximidade nesse contexto com as potências centrais, a Áustria, a Áustria-Hungria e a Alemanha, em termos de interesse, e ela adere às alianças secretas austro-alemãs, austro-germânicas, mas depois, na Primeira Guerra Mundial, ela muda de lado. E um outro país importante que vai se agregar às potências centrais é o Império Otomano. Então nós temos aquele hall de chamados potências centrais: Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano, que cada vez mais se tornam próximos. Olha que interessante como é que isso tem a ver, acontecimentos de 100, 150 anos, como é que influencia o nosso dia a dia. A grande quantidade de turcos na Alemanha hoje é resultado daquela aproximação lá do século XIX entre o Império Otomano e o Império Alemão. Né? A estrada de ferro que se pretendia construir, né? A Berlim-Bagdá, né? Bagdá estava dentro do Império Otomano. Né? Os interesses ali pelo controle dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, pertencentes sob a égide do Império Otomano, mas a grande saída estratégica da Rússia, da frota do Mar Negro russa. Né? A gente falou disso no nosso minicurso, né? No nosso minicurso online que a gente teve agora sobre Rússia e China. Né? E por falar nisso, antes de fechar essa parte de antecedentes da Primeira Guerra Mundial, eu lembro que o nosso minicurso, o segundo minicurso de 2021, vai acontecer em abril. Né? Vai acontecer na segunda e na terceira segundas-feiras de abril. Né? E o tema vai ser... Acho que já está na hora de avisar qual é o tema, né, do próximo minicurso. O tema do próximo minicurso vai ser História da Atividade de Inteligência. História da Atividade de Inteligência, da Antiguidade à Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai falar de um monte de coisa interessante, né, sobre a segunda profissão mais antiga do mundo. Mais adiante a gente vai trazer maiores informações, você vai acompanhando aqui as nossas lives, o nosso perfil, e na próxima semana eu trago mais informações, mas já reserve a sua primeira e segundas-feiras de abril, né, que é quando a gente vai ter, deixa eu só conferir, o nosso mini curso online, ok? Sobre História da Atividade de Inteligência. E quem perdeu os outros mini cursos, perdeu, né? Quem assistiu parece que gostou. Então, ó, 5 e 12. Professor Jonisvaldo deveria ser chamado para ir dar aula no Estratégia Concursos. Estamos sempre abertos a convite, viu, meu caro? Estamos sempre abertos a convites. Suzane, dessa vez eu não vou conseguir fazer nas terças-feiras, mas a ideia vai ser segunda. Segunda, a princípio, é a data, serão os dias do nosso mini curso. Então já vai se preparando, já vai se programando. 2 segundas-feiras de abril, 6 e 13, e a gente mata mais um mini curso. Tá? Obrigado, Suzane, muito bom nosso mini curso. Voltando então ao finalzinho dessa nossa conversa, potências centrais. Em oposição às potências centrais, nós temos a França, que se associa ao Império Russo. A França temerosa de uma guerra contra a Alemanha sem um respaldo de um fronte oriental. Sem o respaldo de um fronte oriental. Então a França se aproxima do czar da Rússia e ali se garante a entente, né? a entente cordial, né?
que depois vai associar a essa entente, vai se associar à Grã-Bretanha. Então a gente tem mais ou menos essa estrutura de grandes potências, né? Império Otomano, Império Austro-Húngaro e Alemanha, potências centrais, e a entente que vai se estruturar como Grã-Bretanha, França e Rússia. Claro que outros países entrarão nesse contexto, mas os grandes estão aí. E isso é o cenário das vésperas da Guerra de 1914. E exatamente o nacionalismo e os movimentos revolucionários é um outro aspecto interessante na Europa, que se vivia em paz em termos de conflito interestatal. Bem-vindo, Telmo, chegou também. Luana está dizendo que vai participar do nosso mini curso. Ótimo, bem-vinda. A partir de 1848, sobretudo as revoluções de 48, a Europa vive um clima de nacionalismos em ebulição, e junto aos nacionalismos, muitos de caráter independentista, separatista, a gente também tem um grande espírito revolucionário, anarquistas, socialistas, depois comunistas. Esses grupos todos vão gerar uma grande ebulição na Europa. E é isso tudo que em 1914 vai culminar naquele evento do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e, consequentemente, nos canhões de agosto. Mas tudo isso só foi possível porque nós tivemos 100 anos de equilíbrio de poder na Europa, porque nós tivemos 100 anos de prosperidade em razão da Revolução Industrial e da paz naquele continente. E que serve de exemplo para nós hoje, porque muitas vezes 100 anos de paz ou décadas de paz não significa necessariamente que o futuro será pacífico. Fica essa reflexão quando eu altero o equilíbrio de forças, quando eu altero o chamado equilíbrio de poder, eu posso ter a guerra como consequência. Bom, vamos agora para as perguntas. A Manuela aqui já provocou, já tem pergunta aí. Por que a fixação alemã com a conquista da Rússia? Não há que se falar em fixação, não, Manu. Não há que se falar em fixação, não. A grande questão da Rússia é que a Rússia era estratégica ali, e a Rússia entra na guerra apoiando a Sérvia. Não confunda com a preocupação alemã na Segunda Guerra Mundial com a busca do espaço vital que estaria no leste. É outra pegada, é outra perspectiva. Tá? Mas na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha receio da Rússia. A Alemanha tinha receio da Rússia exatamente pelas condições de grande potência. A Rússia já era uma potência industrial, pouca gente tem noção disso, mas a Rússia era uma potência industrial também na virada do século, no início do século XX. A Rússia era um país multiétnico, a Rússia era o maior exército da Europa. Então a Rússia, sem dúvida nenhuma, ditaria as regras em qualquer conflito. Por isso a preocupação da Alemanha. Professor, quem foi o rapaz que matou o arquiduque? Fale um pouquinho dele. Eu comento sobre o Gravino Príncipe, né, na minha primeira live, na live relacionada, na live intitulada Os Canhões de Agosto, né, que, salvo engano, aconteceu no dia 23 de agosto de 2020, do ano passado, foi nossa primeira live. Essas lives estão lá no meu canal no YouTube, Joanisval BSB. Então, eu vou pedir para você entrar lá e assista essa primeira live sobre os canhões de agosto, né? Que ali eu falo um pouco do Gravino Príncipe, né? O terrorista que assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando, fugiu para a Sérvia para ficar sob a proteção dos sérvios e acabou gerando o ultimato da Áustria-Hungria contra a Sérvia, tá? Mas boa pergunta, vamos lá. Como explicar para os meus alunos a necessidade de expansão territorial alemã?
Eu acho, Manu, que você está fazendo muita referência aqui. Essas referências são sobretudo no que diz respeito ao contexto da Segunda Guerra Mundial. A gente pode fazer uma live até sobre isso, mas eu lembro que uma das primeiras lives também, depois dos Canhões de Agosto, se não me engano foi a segunda live, teve o título do Por que invadir a Polônia? Por que invadir a Polônia? Né? Como causar uma guerra mundial. Essa também aconteceu no final de agosto, início de setembro do ano passado. Está lá no meu perfil no YouTube, Joanisval BSB, e ali eu falo do espaço vital, da importância da Polônia, da importância do leste para a perspectiva alemã na Segunda Guerra Mundial e do próprio Terceiro Reich. Ok? Então, de novo, vou pedir, quem puder, vá lá, conheça o meu canal, Joanisval BSB. Boa tarde, Isaías. Conheça o meu canal no YouTube, Joanisval BSB. Se inscreva no canal, curta os vídeos. Se você se inscrever no canal, eu vou sempre lembrar, sua mão não vai cair se você se inscrever no canal. Não cai o dedo, seu dedo não fica torto, você não vai ter nenhum ataque apoplético, né? E você me ajuda se inscrevendo no canal. E lá no canal tem todas essas lives anteriores, né? E essa daqui já deve estar sendo baixada, eu devo subi-la para o canal do YouTube até a quarta-feira, tá bom? Então, peço que divulguem também o canal e dependendo, se eu não tiver muito aumento ali de participantes, em breve eu encerro aquele canal no YouTube. Né? Porque também não adianta ficar alimentando um canal se ele não prospera. Obrigado, Manu. Manu está dizendo que já está inscrito. Eu vi, você se inscreveu agora, acho que foi na semana passada ou na semana anterior, né? Tá tudo lá, tá tudo lá. Não sei até quando. Não sei até quando, tá bom? Bom, já são 18 horas e 4 minutos. Se não houver mais perguntas, deixa eu conferir aqui. Se não houver mais perguntas, não há. Eu vou encerrar esta live agradecendo a todos pela participação, a todos que nos acompanharam, que entraram aqui, que conversaram um pouco, que dividiram essa tarde de domingo comigo. E lembro que na semana que vem, às 17 horas, do mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Obrigado, Ricardo. Ricardo Borato, sempre presente, meu irmão. Bom vê-lo aqui. No mesmo horário, bate-horário e bate-canal, na semana que vem, a gente tem uma outra live sobre um tema interessante de história, inteligência, cinema, ok? E em abril, o nosso minicurso sobre História da Atividade de Inteligência. As 2 primeiras segundas-feiras de abril. Posso fazer uma pergunta fora do tema? Manda aí, Ricardo. Obrigado, Luana. Obrigado, Luana. Deixa eu ver a pergunta do Ricardo. Obrigado, Ana. Opa, Eduardo, obrigado pelo comentário. Opa. Bom, minha gente, não havendo mais questões, eu encerro agora desejando a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus. Bom carnaval. Mas não está tendo carnaval. Aproveite para fazer, para curtir esses dias que porventura sejam dias de folga, né? Então, aproveitem. Boa semana, bom carnaval. Até o próximo domingo às 17 horas. Fiquem com Deus. Opa, Ricardo. O Ricardo está perguntando aqui, você sabia que o governo brasileiro auxiliou os nazistas no final da guerra? A gente vai conversar sobre isso numa outra live, né? É um outro tema, você mesmo falou que eu posso perguntar sobre outros temas. A gente pode fazer uma live sobre o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Mas vamos conversar sobre isso sim. Vamos conversar sobre isso sim, tá bom? Fique com Deus, boa semana, até o próximo domingo, abraço!